passando por problemas, por lutas, por adversidades. Mas o meu clamor, Senhor, nessa noite faz a tua obra, opera sobre essas famílias, traz união dentro dos casamentos, traz a tua obra, Senhor, sobre as famílias, restaurando, transformando, operando, agindo, Senhor, de uma forma gloriosa, operando, ó Deus, de uma forma tremenda. Tu és o Deus, Senhor, das nossas vidas, Tu és o Deus, Senhor, da nossa história. Restaura casamentos, guarda os filhos, protege, liberta, operando, Senhor, a tua obra. É o que eu te peço, é o que eu entrego, Senhor, em tuas mãos, é o que eu coloco, ó Pai, diante de ti. Opera, Senhor, sobre as nossas vidas e age, Senhor, neste lugar. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Quem pode glorificar e aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Pega vossas Bíblias em nome de Jesus. Abre comigo na carta aos Gálatas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15. Gálatas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Terminou 2 Coríntios, irmãos. Inicia Gálatas, capítulo de número 2. É Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Depois vem Gálatas, capítulo de número 2, a partir do versículo 15. Amém? Quero expor somente 2 versículos com os irmãos aqui essa noite. Nós que somos naturalmente judeus e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo e que a nossa justificação vem da fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pela prática da lei nenhuma carne será justificada. Vamos ler o versículo 17. Porém, se enquanto procurarmos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores, por acaso seria Cristo ministro do pecado? De forma alguma. Se torno a construir as coisas que eu destruo, eu faço de mim mesmo um transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Fecha os teus olhos. Senhor, mais um domingo aqui estamos na tua presença, realizando, Senhor, a exposição da tua palavra. Ilumina, Deus, a nossa mente, o nosso coração, para melhor compreensão, ó Deus, da tua palavra. Te agradeço pela vida de cada um que até aqui chegou. Abençoa, guarda e protege, livrando, ó Deus, de todo mal. Opera sobre essas vidas, age, Senhor, sobre cada um. Fala aos nossos corações, ó Deus, através da tua palavra. É o que eu te peço, é o que eu entrego, Senhor, em tuas mãos. Fala conosco
nessa noite de ensino das Escrituras, neste culto da família, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o grito da tua igreja. Faz a tua obra acontecer hoje através da tua palavra, pois ela é viva, ela é eficaz, ela é imutável, ela é inerrante, é ela que opera sobre as nossas vidas. Então fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Olhe para mim. Aos domingos nós estamos realizando o estudo sobre a carta de Gálatas. Nós já pregamos o capítulo de número 1 todo, o capítulo 1. Agora nós estamos no capítulo de número 2. Nós paramos na liberdade em Cristo. Nós paramos pelo versículo de número 10, se não me falha a memória, é isso. Nós paramos pelo versículo de número 10. Então, para que os irmãos que aqui estão possam compreender, capítulo de número 2, Paulo, ele vai passar a continuar a defesa do evangelho, do apostolado. Ele também vai falar sobre a liberdade que nós temos em Cristo, a liberdade cristã. Mas a partir do versículo de número 15, a qual nós iniciamos a exposição do texto, nós vamos ver que agora Paulo, ele vai falar sobre um pilar fundamental de todos aqueles que servem ao Senhor, de todos nós que servimos ao Senhor. Nós vamos ver que Gálatas, como eu disse logo no início, trazendo uma introdução sobre a epístola, Gálatas, de acordo com a cronologia do cânon do Novo Testamento, passa a ser a primeira carta escrita por Paulo. Então Paulo agora, ele vai trazer diante de nós um assunto em que é interessante para a nossa igreja, é interessante na verdade para todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, para todos aqueles que estão diante de Cristo. É interessante que Paulo, depois de chamar a atenção de Pedro, por Pedro estar colocando a obra da graça em risco, por se separar dos irmãos que outrora não estavam debaixo da circuncisão, mas sim foram salvos pela graça, mediante a obra de Cristo. Quando ele vê algum dos judaizantes chegando da região de Tiago, ele passa a se afastar. Quem outrora comia com eles, agora está se afastando deles, com medo de represálias, com medo daquilo que iriam falar dele. Paulo, ao ver isso, ele vai passar a chamar a atenção de Pedro, dizendo para Pedro não colocar em risco a obra da graça, para não contradizer, porque Paulo vai dizer: tu pede para que eles venham viver como judeus, mas tu vives como um gentio. E isso é interessante. E logo em seguida, Paulo, ele vai entrar no assunto de justificação. E para que possamos compreender o que é justificação, justificação é o maior pilar das nossas vidas. A salvação não anda sem a justificação. Se somos justificados, logo então entendemos que também somos salvos, porque se somos justificados pela obra dele, nós também somos salvos por esta obra. Então é importante, para que possamos aqui nesta noite expor o versículo de número 15. Eu vou ler para que os irmãos comecem a entender. E ele vai dizer: nós que somos naturalmente judeus e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo, e que nossa justificação vem da fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pela prática da lei
nenhuma carne será justificada. E o que é a justificação? O que Paulo está trazendo diante deles, dizendo que não é uma obra da lei, que não somos justificados pela lei, não é uma obra da carne. É interessante que ele vai iniciar o versículo 16 dizendo: sabendo que o homem não é justificado pela prática da lei. Ele vai abranger o assunto e no versículo 16 ele vai ser bem enfático e dizer: nós não somos justificados pelas obras da lei, ou pela lei, ou pela prática da lei. E por que ele inicia dizendo isso? Porque para alguns irmãos, ou melhor, para os judaizantes, a todo aquele que era justificado ou salvo, ele era justificado pelas obras da lei, pelas obras a si cumpridas. Só que Paulo vem dizendo: nós não somos justificados pela obra da lei. Ele vai iniciar dizendo: sabendo que o homem não é justificado pela prática da lei. Então Paulo ele vai iniciar o versículo com uma negação, mas primeiro ele vai dizer assim: nós não somos pecadores do meio dos gentios. Paulo entende que ele é um judeu de naturalidade. Paulo também fala com Pedro dizendo: nós somos judeus e não fomos achados pecadores no meio dos gentios. Aí ele vai entrando no assunto e vai dizendo: sabendo que o homem não é justificado pela prática da lei. Ele vai iniciar o versículo 16 com uma negação, dizendo: o que vocês estão pregando é errado, o que vocês estão trazendo diante de nós é errado. Não é a lei quem justifica, é a fé mediante a obra de Cristo. Não é a lei que nos justifica, é a obra de Cristo realizada sobre a nossa vida, trazendo diante de nós a nossa fé, e assim seremos justificados. Olhe para mim. O apóstolo Paulo ele abandona seus comentários históricos e passa a uma discussão teológica dos princípios implícitos nos incidentes que acabam de ser mencionados. Embora ainda se dirija mentalmente a Pedro e seus companheiros cristãos judeus, o apóstolo introduz a gloriosa doutrina da justificação pela fé, no contexto do conflito que teve com o apóstolo Pedro. Pedro se apartará dos crentes gentios com medo do grupo da circuncisão e já não comia com eles. Essa atitude era um retrocesso, pois além de ferir a comunhão da igreja, atacava também o evangelho da graça. Se a causa judaizante tivesse logrado êxito, a salvação seria uma conquista das obras e não um presente da graça. Paulo aproveita esta situação para introduzir a doutrina da justificação pela fé. E o que é justificação pela fé? Para que os irmãos venham compreender tal obra esplendorosa a qual Paulo vai trazer diante de nós. Nós somos justificados. E o que é ser justificados? Os nossos pecados passam a ser perdoados pela obra de Cristo sobre a nossa vida. Entenda, quando Cristo se entrega na cruz, automaticamente, quando Ele se entrega na cruz, nós deixamos, presta bem atenção, deixamos de ser culpados e passamos a ser inocentados. Nós chamamos isso de imputação. E o que é a imputação? A salvação não vem por mérito humano. Eu vou dar um exemplo para que os irmãos entendam. Se eu trabalhar do dia 1º ao dia 30 de um mês, no outro mês eu vou receber algo chamado salário. Só que o outro mês eu não trabalho, mas quando chegar o dia do pagamento, eu vou receber. E a pergunta
pergunta que eu quero deixar aos irmãos é: eu posso receber mesmo não tendo trabalhado? Não. Então, se eu não trabalhei, então eu não mereço o meu. Assim é a salvação. Ela não é uma obra feita por nós, ela foi uma obra já realizada por Cristo no Calvário. Quando Cristo se entrega na cruz do Calvário, Ele está ali se dando por pecador, por causa dos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna. Então nós chamamos isso de imputação. Nós estamos ganhando algo que não fizemos por merecer. Nós estamos recebendo algo que não trabalhamos para receber. Então, para que os irmãos compreendam, os judaizantes pregavam a salvação pelas obras. Lembra da circuncisão? Eles diziam: tem que cumprir a lei de Moisés, tem que ser circuncidado para ser salvo. Aí vem Paulo pregando o evangelho da graça, dizendo que nós não somos salvos por obras, e sim pela graça. Oh, aleluia! E o que é graça? Favor imerecido. Em Serbe, ele descreve que pela primeira vez que o termo justificação aparece na epístola, provavelmente nos textos de Paulo, uma vez que Gálatas deve ter sido a primeira carta escrita, Paulo, ele vai trazer a pergunta: como o homem pode ser justo para com Deus? Como o homem pode ser justo para com Deus? A resposta é clara: o justo viverá pela sua fé. Nós vamos ver isso, essa tal obra, em Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 4. Ele vai descrever que o justo viverá pela fé. E qual é o conceito disso? Este conceito é tão vital que tem 3 livros no Novo Testamento que explicam para nós: Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:30. Romanos vai explicar o significado de o justo, Gálatas explica viverá, e Hebreus explica pela fé. A justificação pela fé é a doutrina central do cristianismo. Então nós vamos começar a entender que todos nós temos que estar cientes sobre a justificação. Por quê? Porque nenhum de nós podemos alcançar a justificação por méritos próprios. A justificação é uma obra exclusiva de Deus. Então logo em seguida nós entendemos que nós somos passivos a tal obra. Nós somos passivos, não há o que ser feito, apenas recebemos do Senhor a obra da justificação. E 3 livros do Novo Testamento vão passar a descrever. Nós vamos ver que Romanos ele vai explicar o significado do que é justo. Gálatas vai explicar o significado do que é viver ou viverá, e Hebreus explica pela fé. Nós vamos entender que a maior base da nossa fé é a justificação, porque sem ela não há como ser salvo. Sem a justificação não há como viver salvação. Sem a justificação não há como ser salvo. E isso é interessante, por quê? Porque a reforma protestante, ela vai se restabelecer nisso. Sempre que a igreja caminhou na verdade, essa doutrina foi sustentada. Sempre que entrou em declínio, foi esquecida. Com ela a igreja mantém-se em pé, ou ela cai. Então, para que nós venhamos permanecer de pé,
para que nós venhamos permanecer caminhando, nós temos que entender uma coisa: que não há como caminhar sem estar justificado. Ela é a maior base doutrinária de uma igreja. Eu queria expor hoje essa carta para os irmãos que infelizmente acabaram faltando o nosso culto hoje, mas eu quero trazer só um pouquinho sobre justificação, e o próximo domingo eu dou continuidade. Nós vamos ver que agora ele vai entrar, e nós vamos perceber que a justificação é uma doutrina essencial da fé cristã. A justificação é uma doutrina evangélica revelada por Deus e não descoberta pelo homem. Tanto judeus como gentios são salvos da mesma maneira, não pelas obras da lei, mas pela graça de Deus. Ambos foram justificados pela fé e não pelas obras. Se a justificação pelas obras fosse o caminho da salvação, o homem receberia a glória por essa salvação. Mas a justificação por meio da fé posiciona Deus no centro do palco da redenção e destina a Ele toda a glória pela nossa salvação. Então, a justificação sobre a nossa vida, ela é importante, e ela é de extrema importância para nós. Por quê, irmãos? Porque sem a justificação não há como ver o Senhor. Sem a justificação não há como chegar aos céus. E isso é extraordinário, porque a justificação, ela não depende de mim, ela não depende de você. A justificação é uma obra de Cristo sobre a nossa vida. Então, quando Paulo ele vai iniciar dizendo, sabendo que um homem não é justificado pela prática da lei, Paulo está dizendo, não há o que o homem faça para ser justificado. Não há o que o homem realize para ser justificado. Para que possamos compreender, os judaizantes vão pregar em si dizendo sobre as obras da lei. Para que o homem possa ser salvo, ele tinha que cumprir a circuncisão, que estava dentro da lei mosaica. Só que Paulo vai nos ensinar que Cristo, ele é o fim da lei, e ele não veio para destruir, e sim para cumprir. Só que o homem não pode cumprir a lei. A lei nos condena, a lei aponta os nossos pecados. Então, como um homem em pecado pode se salvar? Como um homem destituído pode estar se salvando? Não tem como, é impossível isso. Então, quando Paulo ele vem falar sobre esta obra, dizendo que nós a recebemos, que ela foi dada, e é interessante, a obra da justificação você só vai ver no meio evangélico, você só vai ver em nossa religião. Por quê? Porque outras religiões vão tentar de alguma forma o homem procurando a sua salvação. E a justificação não é uma obra dada por homem, é uma obra revelada por Deus sobre a nossa vida. Isso é impactante. Impactante por quê, igreja? Porque nós vamos entender que é uma obra dele, e se é uma obra dele, ela é perfeita sobre as nossas vidas. É interessante, eu coloquei algumas falas no meu texto para que possamos estar entrando aqui hoje. John Stott, ele vai dizer assim, diz que a palavra justificação é um termo legal que foi tomado emprestado dos tribunais e exatamente o oposto de condenação. Condenar é declarar uma pessoa culpada, justificar é declarar sem culpa, inocente ou justa. E eu quero que você entenda, a palavra justificação é algo que ela vem diante de nós, que ela foi emprestada
de dentro dos tribunais para ser o oposto da palavra condenação. Porque o que é a condenação? A condenação traz diante do homem a culpa. Nós somos culpados diante da condenação, mas diante da justificação é o oposto. Nós somos declarados inocentes. Então, quando vem a declaração que nós somos dados por inocente, a Bíblia, essa palavra significa o ato imerecido do favor de Deus, por meio do qual Ele coloca diante de si o pecador, não apenas perdoando ou isentando da culpa, mas também aceitando e tratando como justo. Então olha para mim, o que é que a justificação faz na nossa vida? Entenda, todos nós, não há nenhum isento. Todos nós, antes de receber a graça do Senhor, antes de receber a justificação, entenda, todos nós estamos condenados. E o que a condenação traz diante de nós? Uma culpa. Eu quero que tu entenda isso aqui. Eu estou sendo bem simples hoje, porque a justificação é algo bem difícil de compreender. Por quê, pastor? Porque ela não é uma obra do homem. Muitos de nós vamos falar que nós temos que fazer algo para ser salvo, e não há o que ser feito, não há o que realizar para viver salvação, não há o que possamos praticar para ser salvos, não há o que possamos fazer. Por quê? Porque se estamos condenados pelo pecado, nós não temos escolhas. Então eu quero que tu entenda isso aqui. É meio difícil, mas presta atenção que eu estou indo devagar, para que tu compreenda. Então, sobre nós vem a justificação. E o que é a justificação? Quem outrora estava condenado passa a ser inocente. E a justificação vem pelo quê? Pela obra do favor imerecido sobre as nossas vidas. Então, se estamos aqui, foi por causa dele. Se estamos aqui, foi pela obra dele. Se estamos aqui, foi pelo favor imerecido. Romanos 3 vai dizer que não há nenhum inocente, não há nenhum justo. Aí vem a justificação, nos justifica. Ao nos justificar, deixamos de ser condenados. Deixamos de ser condenados para ser inocentes. Então, quem outrora estava condenado passa a ser inocente. E eu quero que tu entenda isso aqui. Isso aqui é glorioso. Eu estou entrando só na introdução, irmãos, para que você compreenda, para que nós venhamos compreender melhor sobre a justificação. Justificar é declarar sem culpa, inocente ou justo. Na Bíblia, essa palavra significa o ato imerecido do favor de Deus, por meio do qual Ele coloca diante de si o pecador, não apenas perdoando ou isentando da culpa, mas também aceitando e o tratando como justo. Então, a justificação, ela só não nos traz por inocente, ela também nos leva para diante do nosso Criador, aonde Ele nos aceita. Então eu quero que tu entenda, Ele não somente te trouxe por inocente, mas Ele também te aceitou diante dEle. Oh, aleluia, aleluia.
O Insebe descreve quando ele diz que justificação não é apenas perdão, pois uma pessoa poderia ser perdoada e depois voltar a pecar e tornar-se culpada novamente. Uma vez que fomos justificados pela fé, nunca mais seremos declarados culpados diante de Deus. A justificação também é diferente do indulto, pois o criminoso indultado ainda tem uma ficha na qual consta os seus crimes. Quando um pecador é justificado pela fé, seus pecados passados não são mais lembrados, nem usados contra ele, e Deus não registra mais as suas transgressões. Então nós vamos compreender que nós não somos só justificados. A partir do momento que nós somos justificados, entenda isso aqui é glorioso. A partir do momento que nós somos justificados, nós também somos recebidos por Deus. Então, a partir do momento que eu sou justificado pela obra dele, não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Romanos 8. A partir do momento que eu sou justificado, não se achará mais culpa sobre mim. Não há como eu ser condenado de novo. Não há como eu parar nesse tribunal de novo. Por quê, pastor? Porque o Senhor já me tirou a culpa. Tirou de nós. Tirou de você. Então, quando passamos a ser justificados, nós também somos inocentados. E quando nós somos inocentados, a nossa ficha paga e somos inocentes diante dele. Ele vai dar até um exemplo de um criminoso que sai com indulto. Ele até recebe uma liberdade, mas a sua ficha está lá. Ele até pode sair em liberdade, mas ele voltará para pagar o preço. Você não, ele já pagou o preço por você. Ele, oh, aleluia. Quem está entendendo isso aqui? Eu quero ser bem simples, porque quando nós formos entrar nos outros versículos, aí vai complicar mais. Aí, então, eu estou mastigando para você justificação. Olha para mim. Em primeiro lugar, a justificação é um ato e não um processo. A justificação é um ato exclusivo de Deus e não uma obra humana. É um ato irrepetível, completo e eficaz, e não um processo. A justificação não possui graus, uma vez que o menor crente está tão justificado quanto o maior santo. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus estão justificados de igual modo. Ou seja, nenhum cristão é mais justificado do que o outro. Se fôssemos justificados pelas obras, isso implicaria um processo gradual. Então, o que é a justificação? Ela é um ato de Deus, é um ato irrepetível, completo e eficaz. E o que é um ato? Um ato é algo feito de imediato, diferente do processo. O processo vai ter etapas. Para que vocês entendam, nós, diante da justificação, somos passivos, mas na santificação, nós somos ativos. Por quê? Porque a santificação é um processo, leva tempo. A partir do momento que somos justificados, o Espírito Santo que opera eficazmente sobre a nossa vida, de forma eficaz, ele vai trabalhando para a nossa santificação. Então a santificação, ela é um processo na nossa vida. A justificação não, é um ato divino, é um ato de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. É um ato, é feito ali, não é processo, é o que ele faz e acabou. É uma obra que ninguém desfaz,
É uma obra que ninguém pode realizar. Oh, aleluia. É uma obra que só Ele opera sobre as nossas vidas. Aleluia. Oh, aleluia. Em segundo lugar, a justificação tem na morte de Cristo sua causa meritória. Nós somos justificados, não somos justificados pelas obras da lei, nem mesmo por causa da nossa fé. Não somos justificados por aquilo que fazemos para Deus, mas por aquilo que Deus fez por nós. A única obra que Deus aceita com base da nossa justificação é a obra de seu Filho na cruz do Calvário. Então, a obra da justificação não é uma obra meritória do homem, porque há um equívoco de alguns ensinadores, pregadores, que eles vão dizer que o céu é tomado por esforço. Então eles vão ligar isso às obras. Só que as obras que eu realizo para Ele não é uma obra para a consequência que eu faço e obterei algo. Ela é uma causa. Então foi a obra dele que fez, oh aleluia, oh aleluia, a obra dele operada sobre a minha vida, que faz que eu venha ter uma vida de obras diante dele. Então o mérito da justificação está na obra de Cristo por nós. A obra feita no Calvário, o sacrifício expiatório de Cristo é a causa meritória da nossa justificação. Somos justificados em virtude da sua morte em nosso lugar e em nosso favor. Então entenda, se somos salvos, ou melhor, se somos justificados, quem nos justifica? Quem nos justifica? Quem nos justifica? Pela obra de Cristo no Calvário. A única obra diante de Deus, a qual Ele aceitou por obra, foi a obra de Cristo. Então, irmão e irmã, olhe para mim. Se você é justificado, é por causa de Jesus. Se você é justificado, é por causa de Cristo. Se você é justificado, oh, aleluia, é por causa dele. Às vezes nós queremos massagear o ego e dizer: faz isso, faz aquilo, para não perder a tua salvação. Irmãos, se a salvação recebemos mediante a graça, a obra de Cristo, então a obra de Cristo ela é eficaz. Se a obra de Cristo é eficaz e aceita por Deus Pai para nos justificar, a qual Ele morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados, então é uma obra que não pode ser desfeita. A obra do homem pode ser desfeita? Pode. A de Cristo não. Então não somos salvos por nossas obras. Realizamos obras porque somos salvos. Oh aleluia. Oh aleluia. É interessante. Nós vamos ver que em Romanos 4:5 vai descrever assim, ó: pessoas boas. Paulo diz que Deus justifica o ímpio, 4:5. João Calvino esclarece que os falsos apóstolos não rejeitavam a Cristo nem a fé, mas exigiam que as cerimônias fossem juntadas a ambos. Se Paulo tivesse admitido essa junção, ele estaria perfeitamente de acordo e não haveria necessidade de perturbar a igreja com esse debate desagradável. Hendricks, ele vai descrever: é meridianamente claro quando diz que a justificação como ato judicial de Deus não descansa nas obras do homem. E nós vamos ver isso aqui no capítulo 3, no versículo 11, que eu quero ler para os irmãos: que nenhum homem é justificado pela lei
pela lei perante Deus. Isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. Então entenda, vai compreendendo. Nós vamos ver que nem mesmo na fé como uma obra do homem, mas unicamente na graça soberana de Deus em Cristo. Abre Efésios 2 comigo. Fica depois de Gálatas, tá, irmãos? A partir do versículo 8. Eu estou trazendo alguns textos aos irmãos para que os irmãos compreendam. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso é dom, não vem para que ninguém se... Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos. Oh, aleluia. Olhe para alguém que seja adulterado e diga: foi por Jesus. Veio de Jesus, pela vontade de Deus, somos justificados pela obra de Cristo, pela obra de Cristo, pela obra de Cristo, aleluia. Mas unicamente na graça soberana de Deus em Cristo, somente a obra mediadora consumada por Cristo provê a base legal em virtude da qual justificação do homem chega a ser possível. Também um fato real: Cristo satisfez, aleluia. Oh, Jesus. Vamos pular para o terceiro. Aqui, satisfez completamente as demandas da lei de Deus. Não só pagou nossa dívida, mas também rendeu a obediência que nós mesmos devíamos. Então nós vamos compreender que o que Cristo fez, o que Cristo realizou, era uma obra nossa, foi em nosso lugar. Então Deus se satisfez com a obra de Cristo. Então preste atenção, para que os irmãos compreendam. O que Cristo fez, Ele fez em nosso lugar. Era para você estar lá, era para eu estar lá, era para nós estarmos lá. Quem está entendendo isso? Não era para Cristo estar lá, era para você estar lá. Só que um homem estava morto, destituído, não teria como o homem realizar tal obra. Aí Deus faz o quê? Enviou o seu Filho unigênito. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu quero que tu entenda hoje, igreja. Eu quero que tu compreenda que grande foi a obra de Cristo por nossas vidas. Muitos de nós não compreendemos tal obra, mas grande foi o que Cristo operou em nossa vida. A justificação tem na fé em sua causa instrumental.
somos salvos não pela fé, mas pela graça mediante a fé. A fé não é a causa meritória, mas a causa instrumental da justificação. Então, olha aqui para mim. Eu sei que não é um equívoco falar isso, mas nós somos salvos mas não só pela fé. A fé foi um meio em que Cristo apropriou-se para que nós venhamos ser salvos pela sua obra. Pela sua obra. Então nós somos salvos não pela fé, mas pela obra dele. E por termos fé na obra dele, nós somos salvos. Quem entendeu isso aqui? Então, nós vamos entender que a justificação tem na fé a sua causa instrumental. Então, o que é a fé? É instrumento em nossas vidas de salvação. É pela fé que somos salvos, ou melhor, pela obra de Cristo, e pela fé na obra de Cristo, nós somos salvos. Olha aqui para mim. A justificação não procede da fé, assim como não procede das obras, mas é apropriada pela fé. Apropriamos-nos do que Cristo fez por nós pela fé. A fé é a mão estendida que recebe o presente da vida eterna. Então é pela fé, oh aleluia, é pela fé. Eu não sei o que os nossos irmãos têm vivido ou têm passado, mas eu quero te dizer uma coisa: a obra de Cristo, ela é poderosa em nossas vidas. Eu sei que tem pessoas que estão passando por situações adversas, situações difíceis e caóticas. Eu sei que é difícil falar de certas coisas, mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos: nós não estamos sozinhos. E a nossa vida, ela não acaba aqui, ela não termina aqui. Às vezes a gente vê em certas pessoas o desânimo por causa de certas situações vividas, de certas guerras, de certos problemas. Mas hoje é noite de se alegrar, por entender que a nossa vida, ela não termina aqui. Está entendendo? Eu sei que poderia ouvir qualquer mensagem, eu poderia preparar qualquer mensagem para trazer para ti hoje, mas sabe o que a igreja de hoje necessita ouvir? Que é um Jesus que se entregou no madeiro por uma obra de expiação, para trazer justificação para as nossas vidas. A igreja não necessita ouvir que Deus vai levantar alguém. A igreja necessita ouvir que Deus deu o seu único filho para sermos salvos. Enquanto nós nos prendemos naquilo que é terreno, o Senhor já preparou algo eterno para você. E o Senhor manda eu chamar a atenção de alguns que aqui estão. Oh, aleluia. A obra Ele já fez na tua vida. A obra já foi realizada sobre a tua vida. Oh, aleluia. E hoje eu quero trazer esse consolo aos nossos irmãos. Foi pela obra dele, foi pela obra dele que estamos, foi pela obra dele que aqui estamos neste lugar. Aleluia, aleluia. Nós devemos nos alegrar na sua obra, nós devemos regozijar na sua obra. Oh, aleluia.
Os judaizantes, entretanto, pleiteavam uma justificação fundamentada em Cristo e nas obras. Paulo, porém, nada sabia a respeito dessa semi-justificação. Calvino está coberto de razão quando diz que não podemos ser justificados pela justiça de Cristo, a menos que sejamos pobres e destituídos de nossa justiça. Há um período de tempo em que os homens tentaram achar justiça em si para a obra de salvação. Lucas descreve isso, que eles mesmos tentavam se justificar para a obra de salvação. Mas como um homem destituído pode se justificar para a obra de salvação? Como alguém destituído, depravado, pecador, pode se justificar diante desta obra? Não há como, não tem como. Eu quero que tu entenda isso aqui hoje. Eu passei o dia todo que Deus me deu, o dia todo para preparar esta palavra sobre justificação para você. E o Senhor trouxe um temor tão grande dentro do meu coração. O Senhor trouxe uma alegria tão grande para a minha alma. Sabe por quê, irmãos? Porque os tempos estão difíceis. Os tempos estão árduos. Os tempos são duros. E eu tenho uma palavra para a igreja. Jesus breve virá. Ele breve voltará. E felizes são aqueles que foram justificados por Ele. Vivemos uma geração que tenta justificar-se diante dEle pelas suas obras. E não há como. É pela obra dEle. É pela obra dEle sobre as nossas vidas. Eu vou parar por aqui, irmãos, para que nós venhamos dar continuidade no próximo domingo. Mas eu quero deixar os irmãos com uma frase de William Hendricks, que ele diz assim, ó: a justificação pela fé, mesmo sendo essa fé um dom de Deus, não reduz o homem a mera passividade. Não é muito ativa a árvore que recebe da terra a água e os minerais, bem como a luz e o calor do sol. O mesmo sucede com a fé, a receptiva, mas não passiva. Fica de pé comigo. Coloca a mão sobre o teu coração. Aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração. Um temor foi instituído diante de nós aqui hoje. Orabanara Súria de canto minecadara Súria de omicalamanarabadarabavas. Orabaria canto micandra Súria de colomi de vadarabacalamanarás. O que Jesus fez por você, ninguém mais faria. O que Jesus fez pela sua vida, ninguém mais faria. Não pode um homem se salvar. Não tem como um homem se auto-salvar. Somos salvos por causa da sua obra. A justificação é dada por um inocente que foi expiado numa cruz, para que ofensores fossem restituídos diante daquele que outrora foi ofendido por causa dos nossos pecados.
Orabacala manara súria de canarabacolomi nevadarabacala manarabás. Senhor, opera sobre cada vida que aqui está nessa noite. Age sobre cada um. A mensagem não é minha, a mensagem é tua. A palavra não é minha, a palavra é tua. E ela é eficaz, ela é poderosa. Ela opera, ela penetra, Senhor, aonde ninguém pode agir. Ela é verdadeira, ela é eficaz. Opera sobre essas vidas que aqui estão, Senhor. Opera sobre essas vidas que aqui estão. Essas vidas que foram justificadas e transformadas. Essas vidas que outrora estavam condenadas, mas pela tua obra da cruz, nós somos salvos, mediante a nossa fé na obra de Cristo. Não é por obras, não é o que o homem pode realizar, mas o que Cristo fez pelo homem. Orabacala manara súria de calamanarácia. Oria colomi calamanara canto mi nevadara calamanara suidio mi nevadara bacala manara. Age, Senhor, sobre cada vida, sobre cada um, Senhor, que está aqui essa noite se reconciliando contigo. Sobre cada um que está aqui, Senhor, nessa noite, reconciliando, Senhor, diante do teu tribunal. Cada um que está, Senhor, vivendo esta nova aliança diante de ti. Opera sobre essas vidas, age sobre essas vidas, opera nessas vidas. Orabacala manara súria.